Ambev também, né? Teve um bom desempenho, isso também para o mercado europeu, principalmente também, que foi melhorando no setor de alimentos e bebidas, mas ele ainda está lá para baixo, né, do DAX. Para os Estados Unidos também, com a aceleração da vacinação, o retorno, retomada das atividades, né, a retomada gradativa, apesar disso, né, mas é que para o Brasil ainda está um pouco fraco. E assim, ela conseguiu, né? Apesar do Brasil ainda estar numa situação complicada, porque bateu, né, registrou aí novas mortes, né? Agora, o total supera os 470 mil, mesmo assim, não são setores que vão puxar, são beneficiados, né, no momento que é beneficiado também, isso também pelo IBOV, pelo mercado externo, né, Estados Unidos e Europa. Então, aqui, por enquanto, a gente tem um inside bar. O que precisa aqui para a Ambev continuar? Se ela superar 19,50, né, movimento que ainda é de alta. Se ela superar os 19,50, né, a Ambev agora vai buscar 20. Deixa eu ver aqui. R$20,54. Retração de 1,61, de 1,618, né, já nos 21. Então, por enquanto, em R$20,50 é onde ela pode continuar. Um inside bar aí que, né, continua aqui, mostra a continuação de movimento. Semana idem, né, tem máxima aqui em 19,70, então ela pode continuar até R$20, né, no primeiro momento, porque a gente tem um forte movimento anterior, então ela pode esticar mais um pouco nos 20 para entrar uma pequena correção, né. Se a gente olhar o mensal, o OBV ainda está aqui embaixo ainda, ela não rompeu ainda o FIBO, né? Portanto, a gente tem limite no 20, que é onde ela pode esticar mais um pouco. Que a gente tem sombra, ela está trabalhando zona de sombra também, olha. Sombra essa de outubro de 2017, então a gente já tem um certo limite aqui. É onde ela pode esticar mais um pouco, por enquanto, nos R$20. Batendo R$20, né, porque o movimento, senão ainda é fraco, ainda não dá maior amplitude, é onde pode entrar uma correção aqui. Probabilidade, né, que a gente tem para a Ambev. HGTX, que ela teve um forte movimento, né, quando saiu as notícias aí de aquisição pelo Grupo Soma, e ela se manteve aqui, se segurou bem nos R$26, né, um forte gap, dois monster gap de alta. E assim, a gente tinha limite de 30, mas ela confirmou, a gente tem continuação ainda, porque eu já até tinha marcado aqui 35,60 ainda para continuar o movimento, e é provavelmente onde ela vai bater, que a gente tem uma bandeirinha de alta, né, e sinal de alta também para ela ainda. Então, a gente tem aqui o quê? Mastro bandeira, ela fez suporte em 32, e ela pode continuar nos 35 agora, R$35,30. Para a HGTX continuar mais um pouco. Pelo que eu estou vendo aqui, está longe de entrar a correção. Ela buscou 809, a retração seguinte, rompe, e agora vai continuar, né? Ela pode renovar a máxima histórica. A máxima histórica dela está em 34,60. Pode bater os 35. Um pouco mais dos 35, que é os R$35,30. Deixa eu botar aqui. Não vou deixar. R$35,30 ela pode bater. Movimento que é de alta, um gift por enquanto, e olha, movimento que pode continuar agora para HGTX. Pode bater 35, renovar topo histórico aí. O e-commerce também está melhorando, né, onde dá aqui. Mas vai dar maior gás ao setor, né, quando melhorar as lojas físicas, né, porque
Não está com tanto gás assim, né? Mas continua ainda. Dá ainda continuação aqui. Para HGTX. FELET 3, que foi o caso da privatização, então ela continua. Ela mostrou alguma indecisão aqui próximo aos 44, mas venceu o nível. A gente tem divergência, mas essa divergência é escondida, né? Continua o movimento prévio. Ela fez 45,88, então ainda não bateu 46. Pode entrar uma pequena correção semana que vem, mas correção essa que vai ser bem pequena, né? A gente tem 44,80 ainda com forte suporte para ela, e é onde ela pode voltar a trabalhar aqui essa faixa. Por enquanto ela está nesse intervalo, né? 44,80 e 45,80, e ela pode ficar nesse zigue-zague aqui antes de continuar, porque o sinal ainda é muito forte para ela. Ó, máxima histórica, né, de ELET 3 está em 45,62. Ela ainda não confirmou. Ela fez máxima aqui 43,93 em maio, fechou com 19,16. Agora, ela está em 45,88. Ela tem que se estabilizar aqui, né? Ficar acima de 46 para confirmar, né? Ainda não confirmou, não. A correção que entrar para ela aqui, né, vai ser pequena. E ela pode corrigir aqui no primeiro momento, voltar para os 44. Né? Se entrar maior correção, 44 no máximo aqui para ela. Um pouco mais ela tem para corrigir. Pelo sinal, movimento que continua. Assim, mas continua onde, né? Gente, agora, como ela não testou 46, é 46 por enquanto que a gente tem. É 46. Se romper 46, 46,50, né? Porque eu não tenho nada aqui para medir, né? A gente tem essa possibilidade desse pequeno inside bar aqui, né? 100% dá em 47,21. Mas assim, ela já se aproximou, mostrou uma pequena rejeição, ainda também não quer dizer nada. E enquanto ela não superar esse nível, né, de 46, vai ficar o 46. Né? Não tem como aqui ter bola de cristal ou querer forçar movimento, que não dá, né? Que foi o caso do papel do fertilizante Zegner, né, FER3, que subiu pra caramba, e até me perguntaram aí semana passada sobre ele. Vou falar daqui a pouco. Então, vou falar mais uma, né, Qual 3. Qualicorp, né, por enquanto vai se estabilizando em 28, que terminou a semana aqui próximo desse nível, mas conseguiu uma pequena recuperação. O OBV ainda está aqui embaixo, né, e forte resistência em 29,50. Aliás, né, onde a média está passando aqui 29,50. Então, assim, a gente viu uma primeira tentativa ainda, ela fez um pequeno fundo duplo, pequeno, porque o movimento que ela tinha para refazer no primeiro momento era pequeno, justamente nesses 28, mas ela conseguiu superar, né, no dia 26 de maio. Tá voltando a trabalhar, agora vira suporte. Só que o que ela tem para refazer aqui é pouco também. No máximo é voltar para cá, trabalhar essa sombra. Então, pouco mais aqui de 29 ela tem para voltar a testar. O que é bem provável é que ela retorne para o 28, rompa e refaça movimento até os 26, porque o OBV ainda está aqui embaixo, então tem um sinal ainda negativo para ela. Por quê? Né? Essa região também é zona de 61,8, então a gente tem um pequeno inside bar, mas como é a primeira tentativa e deixou sombra passada, é onde deve ser um inside bar de reversão, não de continuação, e no mês igual, né? Apesar de que o sinal ainda não me dá
maior correção. Mas também não me dá amplitude. Está travado aqui nesse 61,8. É a região que ela precisa sair, né? Aliás, ela precisa sair de R$30 para ter maior movimento. Então, o Qualicorp fica assim. Com essa possibilidade. E também houve melhora para a questão do shopping center, né? Retomou a atividade, voltou a abrir, né, lojas, pessoas voltaram a circular, e agora ela está atingindo aqui os 45. Vamos ver se na próxima semana confirma. Por quê? Né? Porque é uma zona de gap, de março do ano passado, e já se aproximando aqui do 61,8, aliás, ela está no 61,8. O limite dele está aqui nos 48, aliás. Está em 47, 47,50. Então, aqui, sinal que ainda é de alta, mas ela também já deixou um falso pimbar aí, né, na última semana. Então, por enquanto, é limite. Bem provável que ela retorne aqui para os 38 mais uma vez. No mês idem, né, ainda não me confirma maior movimento. Se ela continuar, né, a gente tem até R$47 ainda para ela buscar. Acho que ela não chega de primeira aqui nessa abertura, não. Vamos ver, né? Porque está no limite do 61,8. Aliás, o limite do 61,8 é 47,50. Então, ela tem até ali ainda para se estabilizar, para chegar. Por enquanto aqui, pela semana, ela ainda tem, né? Ela está me dando aqui um limite. Mas ela ainda pode continuar mais um pouco, né? Ela fez máxima em 45,80, então ela pode bater 46, né? Trabalhar essa sombra aqui, no mês de março. Mas é bem provável que ela volte naqueles 38 também antes, né, de maior movimento. E vou falar da FER3, né? A FER3. Bom, FER3, né, continuou o movimento. E até uma pessoa me perguntou, né, por que FER3 estava subindo tanto. E eu respondi, falei assim, bom, FER3 teve um bom desempenho no trimestre, aliás, assim como o Marfrig, né, apresentou também um bom trimestre, foi o primeiro e o melhor trimestre da história da companhia também, para fertilizante sério. Então, assim, ela foi se beneficiando também, né, da taxa de câmbio. Né? Por isso, ela conseguiu aqui subir, porque ela vem se beneficiando. Onde o dólar vai perdendo força, né, porque boa parte da matéria-prima dela, né, é importada. Então, com o dólar mais baixo, né, ela consegue melhores resultados. O trimestre de 2020 foi péssimo. E mesmo assim, né, em 2021, o primeiro trimestre, a receita líquida ainda ficou negativa. E ela é uma das empresas que há uns vídeos aí atrás que eu fiz, umas empresas de recuperação judicial, ainda tem essa questão também. Ainda está em recuperação judicial. Mas, assim, de todo, né, a situação dela ainda não está revertida. Porque a situação da pandemia também ainda deixa dúvida. Sabe-se lá se o dólar vai voltar a se recuperar? Então, a valorização do real vai abrindo espaço para ela. Né? A desvalorização do dólar, né? Taxa cambial. O que a gente tem aqui? Aí a pessoa perguntou, bom, mas qual a sua opinião sobre ela, né? Você acha que ela continua subindo, né? Até que ponto ela pode ir? Eu falei, bom, eu me baseei neste movimento aqui. Então, eu projetei, falei, bom, ela pode avançar até 33, né? Antes de começar aqui a entrar uma perna mais significativa de correção, porque coisa que ela não fez ainda. Só que assim, a gente não tem como saber de fato, né? Onde ela pode chegar exatamente. Ela até avançou, olha. Ela fez 34,18.
Mostrou indecisão, corrigiu, né? Mas é sinal que continua, me dá continuação. E agora, para onde FER 3 pode ir? Vamos projetar aqui o long leg doji. Que eu tenho continuação após o forte movimento anterior. Ela pode avançar até R$ 38,80. Aliás, a gente tem uma zona importante antes. Então, aqui, eu tenho R$ 38,50, praticamente. Vou botar até R$ 38,50. Só que agora, o que a gente tem? No movimento, assim, de mais próximo. Porque 38,50, né? Pode estar longe ainda para ela bater, ou não. Mas o que a gente tem mais próximo? 35. Então, se ela continuar, vai bater aqui. Porque, querendo ou não, a gente tem uma ligeira divergência aqui, né? Numa hora. Nessa região de 34, que ela não confirmou também. Então, o limite dela está aqui por enquanto. Pode entrar uma correção? Pode. Mas o sinal que ainda é de forte e alta. Olha, semana nem se fala. Mês também. Então, me dá a probabilidade. E a probabilidade que a gente tem no máximo agora é 35. Então, não tem como ter uma bola, né? Falar um ponto exato. Né? A gente nunca sabe. A gente dá probabilidade. E, por enquanto, fica nos 35. Né? Fica em R$ 35. Para FER 3. A Cogni, né? Eu vou falar da Cogni porque essa semana eu vi uma pessoa, olha só o ABV dela, não tenho força ainda, né, de cara. Você olha o ABV, se o ABV estiver lá para baixo, é porque o movimento ainda não tem tanta força, principalmente se você jogar no mês. No mês, então, é que é. Ó, olha esse ABV, olha esse MACD histograma. O que a gente tem principal, faixa principal para a Cogni? É R$ 5,00. Porque os R$ 5,00 foi a máxima dela de estreia, né, em 2007. Então, é zona de resistência, querendo ou não, além de ser um número inteiro. Então, tá, eu vou falar de Cogni porque essa semana eu vi uma pessoa analisando, né, mostrando aí nas redes sociais, uma entrada para Cogni. E foi nos 15 minutos. Foi nesse candle aqui. A pessoa foi dizer, né, que era um padrão aqui, né, Twin Towers, ou seja, ou um Bull 180, né, um engolfo. Gente, presta atenção que isso aqui não é um engolfo. Apesar dessa mega barra, não é um engolfo. E mesmo que fosse, a confirmação dele seria aqui na zona de 4,50, porque é uma zona de força. Zona de força. E se você olhar para o movimento anterior, antes de formar aqui o tal padrão, né, possível padrão, a gente tem muita rejeição, muita exaustão aqui, justamente por ser uma zona muito forte, os 50. Se fosse número inteiro também é igual. Ah, mas tira a sombra. Pronto. Se eu tirar a sombra, eu tenho um engolfo. Mas por que o padrão, né, não dou tanta força e não falo que é um padrão aqui, né, de reversão? Porque ele só ia ter força, né, primeiro, se ele engolfasse tudo, e segundo, se superasse os 4,50, coisa que não fez. Ele testou, mas não confirmou. E onde se enterrou, né? Não corrigiu tanto. Mas quem entrou aqui, que eu vi que gente entrou, que falou ali, né, na hora, tomou pau, né? Levou o puto no stop. E outra coisa, quando você pega aqui uma barra grande para entrar, o teu stop não está aqui embaixo, não. Gente, como é que você vai gerir um stop tão grande desse? Jamais faça isso. O que você pode fazer numa barra grande, se você quiser entrada? Metade dela, não mais do que isso. Se tiver que dar certo, vai dar. Se não der certo, sai fora, nem espera chegar no teu stop. Quem entrou tomou pau.
E aí eu ainda falei, gente, isso não é Twin Towers. E mesmo, né, que ela supere os 4,50, pouco mais ela tem para fazer. Era até os 4,80. É o que? Onde a média vem passando aqui, né? A média se encontra nessa faixa. Porque, se a gente olhar bem, né, ela tinha um vazio aqui, mas só que a média, ela está apontando para baixo ainda. Então, ainda há uma pressão incógnita. E se a gente olhar para o AVV, idem. Se a gente olhar o mensal, idem. Então, assim, o que é mais provável? Ela voltar para a zona de reversão. Pelo menos no primeiro momento, voltar aqui na zona de 4,20. Semanal, a mesma coisa. E a principal resistência que a gente tem é R$5. Tem um vazio no semanal? Aí a pessoa fala. E detalhe também, a pessoa recomenda a compra, mas ela já está posicionada há mais tempo. Então, assim, é sacanagem, né? E pior é quem segue esse pessoal, quem fica se baseando, esperando que esse pessoal tome uma atitude, né, fale alguma coisa para você entrar. Vai se enterrar. Vai se enterrar. Não dá certo. Estão vendo que na semana também tem um vazio? Tem, mas olha a média apontando para baixo. Eu não tenho sinal de reversão para a Cogni tão cedo aqui. Tão cedo. Porque estão vendo que ela fez uma forte lateralização aqui no movimento passado, desde 2018. Então, o máximo que ela pode fazer aqui de um bom desempenho, para ter um bom desempenho, é voltar para esses 10. Mas, por enquanto, está longe disso. Né? Está longe. Por enquanto está longe. Se ela superar 5, no máximo se aproximar de R$6. Então, senão é muito fraco ainda. Esquece, gente. E baixa liquidez também, para cobre. Então, você já tem que olhar, quando tem 2 a 5 minutos, código de barras, vai para 1 hora. Se 1 hora tiver igual, porque tem papel assim, diário, não tem jeito. Não tem jeito. Outra também. Foi a 3, não que é 3. Deixa eu ver aqui, acho que é a 4. A 4 tem melhor liquidez. TRPL4. Eu vi também gente comentando, e gente que já está há bastante tempo aí, né? Tem aqui, né, falou de um cup and handle, né? Aqui, um grande. E olha que coincidência, gente, tem outro menor aqui. Gente, cup and handle, né? Cup and handle quer indicar o quê? Para início de conversa. É quando há um aumento de preço, né, cup and handle, mas assim, a característica principal do cup and handle, né, que é a xícara e a alça, é um fundo arredondado. Não confio muito em fundo V, porque fundo, quando faz V, me dá, assim, possibilidade de repique, não mais, por enquanto, do que isso. Né? Isso depende também da faixa recente que o papel está trabalhando. Né? Como se formasse aqui um U, né? Um fundo arredondado. Eu vejo melhor confiança no fundo arredondado que fundo em V. E todos os dois aqui, onde a pessoa mostrou, é fundo V. Então, por enquanto, o que eu tenho aqui é só repique. Pronto. E para ele ser confirmado, não basta superar a máxima de Kendo. A gente primeiro tem que olhar a região que ele se encontra, onde está formada a alça, a possível alça, que nesse caso aqui tem uma região 50, e quando esse papel trabalhar acima dessa alça, quando sair da faixa recente, é que eu tenho a confirmação também. Então, cuidado, né? Não vai entrando de cara aqui.
Não vai entrando de cara. Mesmo porque, né, o padrão que ela deixou, o papel deixou, né, mostrou rejeição justamente na região 50, que é os 27,50, que é trabalhando sombra por enquanto. E o que eu tenho aqui é um dark cloud, ou seja, um piercing line de topo, uma pequena divergência. Então, provavelmente, o papel volta a testar 26, que é o 100% desse dark cloud. Né? Uma correção aqui tem. E a gente tem suporte em 26. Ou seja, deixou sombra aqui. Pode voltar a se aproximar do número inteiro. Pode parar antes por conta dessas sombras aqui também. Tudo você tem que considerar. Semana, idem. E aqui, a outra porém. O movimento ainda está mostrando aqui muita indecisão para ela, apesar dela ter avançado. Então, no máximo, o que a gente tem aqui para TRPL4 é R$28. 28. Por quê? Porque no mês anterior, em maio, a gente tem um hangman justamente nesses níveis, nos 26,50. Aliás, no R$27. E a gente tem alguma dificuldade ainda para avançar, por quê? Porque a gente tem abertura, aliás, o fecho de abril, abertura de maio e longa sombra também no mês passado. Então, se ela conseguisse esticar mais um pouco, por enquanto é R$28. A gente tem uma ligeira divergência e um padrão aqui negativo no mês anterior. Então, assim, ter cuidado, né, com determinados padrões, principalmente, né, com essas análises aí de rede social, porque você precisa considerar muita coisa e confirmação para definir o padrão. E aqui, nesse caso, eu não dou confiabilidade a ele, mesmo por conta desse fundo em V. Geralmente, Capenheno tem um fundo arredondado em forma de U. Bom, quem quiser se aventurar, PT saudações, mas, sinceramente, né, uma correção aqui, num primeiro momento, tem grande chance de acontecer e voltar aqui para 26. Falou também de GGBR, que GGBR tem um oco, né, e que já tem uma reversão de tendência aqui, é sério? Não tem reversão de tendência aqui nada. Eu tenho reversão de movimento. E GGBR tem suporte, por enquanto, em 32. Então, assim, se romper esses 32, a gente tem aqui um pequeno pivô de baixa, um micro pivô, e esse micro pivô, ela retorna aqui, né, na região de 29,50. Reversão de tendência está abaixo desses R$30. É justamente a região dos 29. Se ela romper, perder, é onde vem de encontro à média e volta aqui, para esses níveis dos 25. Nada que me confirma. Um sinal negativo, sim, mas nada que me confirme. Semana, igual. Estão vendo que ela tentou voltar, mas nem voltou a testar 35. Ainda está um pouco fraca, mas sinal que ainda é de alta. Nada que me dá maior correção. Mês idem, ela tem uma sombra ainda, né, para se estabilizar, para testar. Mas está com muita dificuldade nos 35, mas sabe-se lá se ela volta a superar. Sinal de alta. Gente, cuidado. Cuidado, não fica se fiando em ninguém, não fica se fiando em nada, a não ser em você próprio. A jornada é só sua. Então, se você, né, quer fazer um curso, quer ler um livro, ok, mas você tem que pegar as informações que você obtiver e trabalhar elas na sua maneira, a sua personalidade, encaixar ela na tua personalidade, que é isso, que é a coisa certa a se fazer. Você não adianta querer fazer 100% que o Zezinho faz ou que a Mariazinha faz, que não vai conseguir.
esquece. Ou que vai folhear um livro, né, de candlestick, porque no livro também está tudo perfeito, e acha que vai chegar no gráfico, vai abrir o gráfico e vai achar o padrão igualzinho que está ali. Não vai. Não vai. Esqueça. Isso é pura ilusão. E aqui, mesmo que rompa 32, mais um pouco ela tem para recuar. E vai parar provavelmente aqui em 29, né? 29,50. Ela tem um vazio? Tem. Mas a gente tem um sinal de alta ainda, né? Para ela desabar aqui embaixo, caramba. Precisa aparecer alguma coisa muito anormal aí, né? Se tiver um pânico igual da pandemia, sei lá, alguma coisa acontecer muito ruim, né, para ela desabar. Por enquanto, não. Igual a mesma coisa, né? Dizendo que tem aqui um oco, né? A gente tem suporte aqui em 14 ainda, ela se aproximou, né, desses movimentos passados aqui, então é o que vai sustentando o Goal, né? Não tem o sinal é fraco, mas não tem nada que vai descambar aqui para baixo. Então, assim, se ela romper 14, pouco mais ela tem para fazer, até os 13 também. E reversão da tendência está aqui abaixo disso, né? Não antes. Por quê? Porque reversão de tendência, você vai considerar o penúltimo fundo, e não o último, como muita gente faz errado. Porque o último é uma reversão de movimento apenas, né? É uma primeira tentativa do papel de reverter. Então, gente, cuidado, 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 cuidado. É a mesma questão de GGBR, tem sombra. E mesmo que entre uma correção mais intensa, 13, por enquanto, ela está no nível de 61,8, por isso tem rejeição no primeiro momento. Tem R$16 como principal resistência. Então, gente, cuidado, né? Porque analista, né? Tá cheio o YouTube, tá cheio a rede social. Agora, day trader, né? Profissional, que vai falar para você, mostrar ali, né, o que você vai fazer, qual é a atitude que você pode tomar ali, uns 5 minutos, tá faltando, né? Porque gráfico parado, isso aí qualquer um faz, né? E gráfico parado nunca fez bom trader, né, que eu saiba. Então, gente, cuidado, 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 cuidado ao tomar posição baseado no que os outros estão falando aí. Procura, né? Procura estudar primeiro o que você vai fazer, se realmente bate. Porque é muito fácil da pessoa, né, falar para você entrar, mas ela já está posicionada. Então, por que ela não entra ali também? Né? Não aumenta a posição ali onde ela está marcando, né? Assim, tem muita gente também que vende, meu método é infalível, eu tenho um setup matador que vai te render tantos % ao dia. Puta que pariu. Se é tão eficaz assim, tão eficiente, era para ele ser o homem ou a mulher mais rica do mundo, né? Não tinha mercado financeiro. Caramba. Então, cuidado, gente. Muita facilidade é sinal de ilusão. Muita facilidade é sinal de ilusão. E, por último, a VEG, né? Porque eu também vi uma outra pessoa falando dela aí na semana, que esse movimento aqui era um pivô de alta. Gente, socorro. Olha para o ABV dela. O máximo que a gente tem aqui para a VEG é 35. Por quê? Né? Porque ela tinha aqui um ombro, cabeça a ombro, né? Que ela rompeu justamente a neckline, e como rompe, mais um pouco ela tem para fazer, e ela vai voltar a testar o nível, que é o que está acontecendo aqui. Só que ela mostrou exaustão na semana anterior, do fim de maio, quando ela se aproximou, porque a gente tem sombra aqui de movimento passado, e já dá um bloco, né? E sinal que é bem fraco para ela também, ainda no semanal. Deixou um hangman nos 34, no número inteiro. Então, o que é mais provável? VEG voltar a buscar a abertura dessa mega barra. Então, bem provável que ela retorne aqui para 31, que foi onde ela fez fundo. O sinal de reversão para VEG ainda está para continuar, gente. Ainda está para acontecer, aliás. É bem provável que ela volte para cá.
Ela só consegue ampliar movimento se ela superar isso aqui. Por enquanto, é resistência. Então, o que ela fez aqui foi um micro pivô, ou seja, para refazer movimento até 35. Não é pivô para reverter. Esquece, gente. Não é assim que funciona. Para ser um pivô, um padrão de reversão mesmo, eu tenho que ter vários candles ali, formando esse possível pivô. Não é com 2 dias, com 2 barras, que vai me dar um pivô. Sai fora. Não é assim. Ela tem sombra ainda para testar. Por isso, é que ela pode voltar mais uma vez nesses 31. Que era o primeiro nível que ela tinha para atingir. Na verdade, eu tinha marcado 30. Mas o 31, né, tinha mais força. O número inteiro antes. Por que que ela não ia fazer o 100% desse oco de primeira? Nunca faz. Porque ela já tem um movimento anterior longo. Então, pouco mais é que ela tinha para cair, continuar. E o ABV dela está aqui embaixo ainda. Né? No mês, eu ainda não tenho sinal de reversão de tendência. Ainda não. Ela só vai reverter, né, abaixo de 24. Até aqui, normal, por enquanto. Reverte o movimento. Então, assim, cuidado. Cuidado, porque muita gente vê o padrão, tem um oco. Aí bota lá, né, 100% do oco, tanto. Ele não vai buscar o 100% de primeira, é muito difícil, não é assim. O que você vai considerar? Se tem um movimento longo anterior, se tem um movimento forte, a gente tem para a VEG. VEG vem caindo há bastante tempo, né? O momento que ela fez split, vem corrigindo bastante. Teve split aqui, né, para a VEG. Então, cuidado. Né? Se você quer ser bem-sucedido, toma cuidado e corre atrás, né, daquilo que você deseja. Só assim você vai conquistar o sucesso.